Olá, mais uma vez, aqui estou. Quero desde já cumprimentar todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. E o versículo que eu quero trazer neste momento está registrado em Gênesis 3:17. Lá no livro do Gênesis, capítulo número 3, versículo 17, tem uma passagem que diz assim: Deus disse ao homem: maldita é a terra por tua causa. E nós sabemos da história, né, que depois que Adão comeu do fruto proibido, que Deus tinha lhe ordenado que não deveria comer, aí agora o pecado entra no mundo e agora a terra é maldita por causa do pecado de Adão. E nós vemos que depois de Adão e Eva se proliferou a humanidade, teve filhos e teve filhas, e aí foi popularizando a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E por causa da multiplicação do povo, começou também a multiplicar-se a maldade nos corações dele. E agora estava de uma forma tão terrível que Deus agora decide acabar com todo ser humano. Lá no livro de Gênesis, capítulo número 6, Deus conversa com um homem chamado Noé. Ele vai dizer: olha, Noé, o fim desta geração é chegado, porque a maldade tem se multiplicado no coração do homem e chegou a feder nas minhas narinas. Então foi uma conversa que Deus teve com o Noé. Mas ele disse para Noé: olha, Noé, mas eu tenho te visto justo no meio desta geração. Faz para ti uma arca. Então nós vemos aí, nós conhecemos a história da arca de Noé. Então Deus ia mandar um dilúvio em forma de juízo para o povo, para o mundo, para aquela geração. E agora ele manda Noé construir uma arca para que Noé pudesse sobreviver e se livrar deste juízo de Deus em forma de um dilúvio. Depois que Deus manda o dilúvio, nós vamos ver aí que passou 40 dias e 40 noites chovendo. Depois desses 40 dias e 40 noites, parou o dilúvio, mas a água ficou na superfície. E depois que a água baixa, diz a Bíblia que Noé sai da arca com a sua família e agora ele vai sacrificar animais ao Senhor. Ele vai agora pegar sua família e se juntar e adorar ao nosso Deus. Diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 20, nós vamos ver aí que Noé pega animais e começam a queimar e a oferecer ao nome do Senhor. E diz a Bíblia que esses animais eram animais limpos, não eram animais defeituosos, porque Deus se agrada com sacrifícios limpos. Louvado seja Deus. É tão provável que no versículo 21 de Gênesis capítulo 8, diz o Senhor a Noé: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto eu, íntimo, é completamente inclinado para o mal. Então o íntimo do homem é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, diz nosso Deus. E nunca mais destruirei todos os seres humanos que há fogo de vida, como fiz desta vez. Então o Senhor agora faz um pacto com Noé, dizendo que não amaldiçoaria mais a terra por causa do homem, né? Como ele tinha dito para Adão anteriormente, porque ele viu ali Noé adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós damos a entender agora o que é graça, né? Deus já estava se referindo da salvação em Cristo Jesus. Por isso que ele deixou a humanidade se proliferar novamente, por mais que a maldade se multiplicasse no coração do homem, mas tinha uma promessa que Deus tinha feito lá à mulher, a Eva, lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Estava falando de Jesus. Então, o que é graça? Favor imerecido. O que é graça? Posso dizer salvação na pessoa bendita de Jesus. Nós vamos ver, entender o que é uma graça. Nós vamos ver uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 24, que diz assim: porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida,
estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Então fala ali do filho pródigo que saiu da casa do pai, né? Ele foi viver dissolutamente, mas quando ele está passando necessidade, passando ali fome, e ele sentiu o desejo de voltar à casa do pai, e ele voltou. Quando ele volta à casa do pai, o pai recebe com alegria e faz uma festa, porque diz que esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Isso é graça, meu querido amado irmão, é graça, favor imerecido. Esse filho desse homem não merecia pelo que ele tinha feito, mas pelo grande amor do pai, agora recebe de braços abertos e agora faz uma festa com o seu retorno. Da mesma forma, eu e você, se nós olharmos para nós e agora observarmos e ver que nós somos pecadores e precisamos de Deus e retornar para o nosso Deus, o Senhor está de braços abertos a nos esperar e para nos abraçar e celebrar uma grande festa, como no próprio Evangelho de Lucas capítulo 15, nas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, nós vamos ver que há uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Isso é graça. O que é graça? Favor imerecido. O homem não merece a salvação, mas pelo grande amor de Deus, o Senhor enviou a salvação, que é o seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos ver também, lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5, diz que deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Então nós estávamos, isso dá para entender o que é graça, favor imerecido. Nós estávamos lá na sarjeta, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça de Deus, Ele nos alcançou com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos dando vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo também em Efésios 4,18, ele vai dizer: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Então o homem vive ali com o entendimento obscurecido, mergulhado nas trevas, separado de Deus por causa da sua ignorância, e vive ali com o seu coração totalmente endurecido. Mas quando a graça de Deus alcança esta pessoa passa a entender que ele precisa de Deus e ele precisa ser salvo na pessoa bendita do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda em Efésios 5,14, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então a pessoa tem que tomar uma atitude, tem que se levantar, tem que se despertar, porque o Senhor só vai entrar na minha vida e na tua vida quando eu tomar uma atitude, quando eu me despertar do sono que estou vivendo, com a minha cegueira espiritual. Preciso de Deus, preciso voltar para Deus, e quando eu tenho esse sentimento, quando eu abro meu coração, o Senhor Jesus entra na minha vida. Por isso que ele fala lá em Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, o que é crescer na graça e no conhecimento? Graça, favor imerecido. Quando eu entendo que eu sou um pecador, que eu preciso de Deus, quando eu entendo que eu estou morto nos meus delitos e pecado, e agora eu preciso da graça de Deus, preciso de Deus para me erguer, para me levantar, para me fortalecer, para me renovar, para que eu venha nascer de novo. Isso é graça. Quando eu tenho esse conhecimento, eu começo a crescer na graça. Louvado seja o nome do Senhor. E no conhecimento é quando eu conheço que sou pecador, quando eu entendo que preciso de Deus. Por isso que João 8,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, quando eu cresço no conhecimento de Deus, porque só posso crescer no conhecimento de Deus quando eu entendo que a graça
é um favor imerecido. Eu não mereço, eu não posso, eu não tenho. E quando eu começo a entender que o Senhor tem, o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer, isso é a graça, louvado seja o nome do Senhor, é crescer na graça. Só cresce na graça quem entende que é pecador, que é que precisa de Deus, que sem Deus não vai a lugar nenhum e sem Deus nada não pode fazer. Então é isso que é graça, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos entender que a graça de Deus, ela veio para nos alcançar e nos salvar, porque lá em João 3,17 disse Jesus que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que viesse condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto é graça. Então, assim como Deus falou para Abraão, ou melhor, para Adão, né? Para Adão, melhor dizendo, que maldita é a terra por tua causa. Mas lá para Noé, no capítulo de número 8, a partir do versículo 21, Deus diz que não amaldiçoaria mais a terra por causa do homem. Isso já estava falando de graça. Já estava mostrando que Jesus um dia viria à terra para derramar essa graça sobre a humanidade e salvar e trazer de volta aqueles que se afastaram, aqueles que se perderam, aqueles que estavam distantes, trazer de volta. O que faz com que o homem volte para Deus e reconheça que é um pecador e precisa de Deus é a graça do nosso Deus. Que possamos entender o que é graça, é um favor imerecido. Você não merece a graça do Senhor, você não merece ser salvo, mas pela graça de Deus, que é um favor imerecido, te alcança. É só você entender e abrir o teu coração. Abra o teu coração, deixa a graça de Deus te alcançar, que Ele irá te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Salvar de quê? Né? Salvar do juízo vindouro que está por vir. Viu? Assim como Deus mandou um juízo em forma de dilúvio e Noé se salvou construindo a arca e obedecendo a ordem divina, assim da mesma forma nós, viu? Quer se salvar do juízo vindouro? Deixa a graça de Deus te alcançar. E entenda que eu e você precisamos de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.